casa do Senhor. Eu estou muito feliz. Hoje de manhã estava ali recebendo um grupo. Tá ligado? Estava recebendo um grupo. Tá ouvindo bem aqui na frente? Tá som aqui? Tá sem som. Tá sem som. Som. Saiu aí não? Não? Então me dá um microfone de bastão enquanto eles arrumam ali. Esse microfone aqui é novo. Ó, saiu o som. Saiu. É esse aqui, né? Olha, até o microfone, irmão, me prega a peça. Até o microfone. Muito bem. Estou feliz. Hoje de manhã eu estava ali com um grupo de pessoas que estão visitando a nossa comunidade. E a gente bate papo, conversa. Eu gosto de conhecer pessoas. Conheci o Sidney Souza. Eu falei, eu já tenho um Sidney Souza aqui na igreja, agora tem dois. Conheci a esposa dele, conheci outra família. A gente batendo papo. Quarta-feira à noite eu vou dar aula para eles, bem-vindo à Igreja do Nazareno, já para eles pegarem a segunda aula. Nós estamos com algumas mudanças estratégicas aqui, porque nós estamos com poucas salas. As crianças que estão indo para o culto ali, crianças de 5 a 10, e os juniores também, né? O ministro Tiago já está lá na porta. Não entendi. De 11 a 15, pode subir lá com o ministro Tiago, e eles estão lá na sala dos teens, né? Nós estamos com algumas mudanças por causa dessa dinâmica de salas que nós temos. Então, nesse momento, pastor Márcio está dando aula de batismo presencial com as pessoas aqui, também está sendo transmitido, para a gente às vezes tentar otimizar o nosso espaço, porque as nossas construções começam agora em setembro, e aí nós vamos correr contra o tempo aqui para a gente fazer uns negócios aqui, irmão, mais moderno possível, para a gente poder atender a nossa comunidade, em nome de Jesus. Semana que vem essas cadeiras aí já começam a ser arrancadas, e nós estamos comprando cadeira. Pastor, mas comprar cadeira agora antes da construção é assim, as cadeiras que nós estamos comprando agora, elas já vão servir nas novas salas, mas nesse período de reforma nós não podemos ter essas cadeiras fixas aqui, né? Porque nós vamos monta, desmonta, então é muita movimentação. Ontem à noite eu vim aqui para me adiantar o meu trabalho. Se vocês conseguirem resolver o problema do microfone, me dá um toque. Ontem à noite eu vim aqui para adiantar o meu trabalho. Aí eu ouvi o louvor e resolvi descer para ver como que estava o culto de jovens aqui. Mano, confesso para você, eu desci para ver e não saí. O negócio estava exponencial, uma atmosfera da presença de Deus extraordinária nesse lugar, uma adoração assim, sabe, contagiante assim. Deus possa abençoar grandemente o ministério dos nossos jovens. Parabéns a Mateus, a toda a equipe de trabalho. Eles são a organização, é uma força-tarefa aqui. É gente ali, é gente aqui, e menino que corre para lá, corre para cá. Isso é lindo de ver, lindo de ver. E glória a Deus por isso. Eu estava conversando com o pastor Ellington. Próximo sábado nós temos aqui culto das crianças. É a gravação dos programas infantis, certo? Só que nós aproveitamos esse momento para abrir para as crianças, para elas assistirem o culto. Olha só. Então, pastor, quero trazer o meu filho, vai ser das 10 às 11h30. Pode ficar tranquilo, eles vão providenciar aqui o lanche, o café para o seu filho, tudo. Porém, só pode trazer o seu filho se você fizer a inscrição para trazer ele, porque eles têm toda uma estrutura aqui, porque também é um domingo de gravação, é um sábado de gravação. Então, você pode trazer o seu filho e deixar ele tranquilo aqui, que tem toda uma equipe aqui para cuidar deles. E tem mais de 35 pessoas envolvidas na gravação. Por quê? Eles usam o sábado para fazer todos os programas aí que eles ministram nos domingos. Hoje, 15 horas, tem culto para o seu filho em casa, já gravado, vai lançar lá, é estreia, e ele vai assistir. Então, quer trazer seu filho, você que está em casa, você que está me ouvindo, você faça a inscrição, traga o seu filho, é um momento extraordinário. No último sábado que teve gravação aqui, eu até me emocionei, né? Porque eu lembrei das nossas IBFs, né? Eu fiquei assim, tocado, né? Então, que Deus... Como faz a inscrição?
no site da igreja e você pode ligar aqui também no WhatsApp. Você pode entrar lá no site, fazer a inscrição. Está funcionando aqui? Está funcionando agora, Cláudio? Tá? Então toma isso aqui. Eu acostumei com a tecnologia, irmão, é uma benção. Eu acostumei com esse negócio de não segurar nada na mão. Beleza, isso é uma maravilha. Então, faça a inscrição, traga o seu filho. Nós estamos quase fechando a nossa grade de programas da nossa igreja virtual. Segunda-feira passada nós estreamos aqui o nosso programa de esporte. Quem viu? Os corneteiros tudo viu. Toda segunda aqui, programa de esporte com Pastor Márcio, Adenilson, Graciela, a corintiana que mais entende de futebol dessa igreja, e o Ian Pescador, né? E a galera tá aqui. Então, conecta lá. Segunda-feira também nós temos o quê? A Escola Bíblica Dominical. Pastor, acabou a Escola Bíblica? Não, irmão. Toda segunda-feira nós temos uma aula nova de Escola Bíblica Dominical, e você assiste essa aula a hora que você quiser, até hoje à tarde. Fala assim, vou fazer minha Escola Bíblica Dominical domingo à tarde, você faz. Vou fazer segunda-feira, você faz. Pastora Carme está dando aula de Escola Bíblica Dominical todas as semanas. Essa semana também estreou o podcast dos jovens aqui, podcast Pode Falar. E aí foi uma noite extraordinária aqui com Sartori, e depois você pode ir lá entrar e conferir um testemunho maravilhoso do podcast que eles fizeram aqui. Então, glória a Deus por tudo isso, estamos caminhando. É um passo de cada vez, mas nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos estrear aqui também um programa de videogame. Nossa, pastor. Irmão, seu filho fica acompanhando esses bad boy aí, esses mequetrefe aí na internet aí, não, vai acompanhar um cara crente aqui. Vamos falar sobre videogame, gente. Você vai ver. Eu não achei o garoto certo ainda, porque tem que conhecer videogame e tem que conhecer Bíblia, cara. Porque tem que falar a linguagem da galera, tem que jogar ali, tem que meter palavra de Deus e vamos que vamos. Tem um garoto que ele joga na internet, eu estou antenado nas coisas. Eu estou antenado. Tem um garoto que ele joga na internet e ele coloca o jogo dele online, ele vai batendo papo com a meninada. Enquanto ele está jogando, 8 mil, 9 mil, 10 mil garotos seguindo a conversa dele online e ele batendo papo ali. Arrebenta na internet mais do que qualquer pastor no Brasil. Porque cada vez que ele vai fazer um jogo, ele tem 8, 9, 10 mil garotos com ele. Olha aí, ó. A gente tem que usar essa garotada. Tem que usar esses meninos aí para pregar a palavra. Igual o Tuco, pregar a palavra. Essa garotada tem que pregar a palavra, irmão. Nós temos uma oportunidade de chegando nessas redes aí, ó, e pregar a palavra. Dona de casa. Pastor, como que eu vou pregar? Sou dona de casa, sou do lar. Minha esposa mostrou uma dona aí, ela fala aquele jeito simples, nordestino, simples de falar. Ai, queridas, ela chama de meninas, né, meus doces, não sei como que ela chama lá, minhas queridas. Hoje eu vou ensinar para você como que você pode limpar o seu home. Olha aqui, você faz assim uma dica para você. Ela coloca o celular lá. Sabe quantas seguidoras a dona tem? Tem 600 mil seguidoras. Ela ensina as donas, dá um toque no hack, mudar um negocinho ali. Ó, a dona é fera, entendeu? E a gente fica aí com bestagem, tem que usar esse povo para pregar, entendeu? Em vez de você ficar dando dica ali, dando dica aqui, você já usa isso para pregar. Lembre-se, pessoas seguem pessoas, pessoas não seguem instituições. Agora, as pessoas que te seguem na rede, você não chega junto nela? Pega lá o Fernando dentro do restaurante dele, dando dica técnica de cozinha lá para você ver. Você vai arrebentar, mano. Você vai arrebentar. Entendeu? Vai, pra você ver. Vamos para a palavra? Santificação, João capítulo 18, verso 15. Vamos falar um pouquinho aqui sobre João, Pedro, né? Nossa igreja vai tomando de novo a dinâmica. Eu pedi para colocar na tela, não sei se eu vou conseguir. Nossa igreja está mudando a dinâmica do culto digital, porque eu estou comunicando com vocês aqui uma coisa, o povo de casa é outra. Então nós estamos fazendo toda essa transformação para o mês de julho já. Aguardem, vem coisa boa aí. Julho nós vamos conjugar
esperança com perseverança. Julho, agosto, família, todos os nossos cultos vão ser voltados para a família. Setembro, aniversário, nós vamos trabalhar honra. E já estou conectando com 2 pessoas exponenciais para trazer em setembro aqui. Juliana Ferron já está confirmada. Ela vai vir numa quinta-feira falar para a galera no sábado à noite. A guria é top das galáxias. Nós vamos tratar aqui bastante sobre sexualidade, jovem, adolescente, como que o pai aborda essa questão do homossexualismo em casa, como que vê sinais, como que trata, como relaciona, como conversa com o filho. Vai ser um negócio assim exponencial. E já estou alinhando com o Ivo para trazer o Ivo de Recife também, para estar com a nossa liderança aqui. Vai ser um tempo extraordinário. Olha o que diz o texto aí. Simão, Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou. Presta atenção. João era conhecido, entrou. Depois ele voltou e vazou. Então diz o texto aí, ó, e voltou, né? Falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em segredo. Por que interrogas? Pergunte aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse o sumo sacerdote perante o homem, cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não vi você com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e ao mesmo instante o galo cantou. 2 frases que eu tirei desse texto para uma reflexão nossa. Pedro aquentando-se no meio deles, Pedro estava no meio deles se aquentando. Pedro é uma figura que nós gostamos de falar sobre ele. Quem não gosta de falar sobre Pedro? Quem não conhece as histórias de Pedro? Pedro tempestivo, Pedro que fala, Pedro isso. Eu acredito que é por causa disso que o cristão brasileiro, nós nos identificamos muito com Pedro, sabia? Se existe um crente que se identifica com Pedro, é o cristão brasileiro, é o crente brasileiro, pelas palavras, ele é assim. O nosso culto, ele convence fácil, mas nós temos pouco discipulado, nós temos pouca constância. Então, crente, mas aquele de fala fácil, mas de comportamento um pouco duvidoso, Da boca de Pedro, talvez tenha saído uma das frases mais lindas sobre Jesus. Da boca de Pedro. Quando Jesus falou que quem não comesse da sua carne ou bebesse do seu sangue, nenhum deles poderia ser o seu discípulo, o discurso de Jesus foi duro. E o que a galera fez? Quando o discurso é duro, vai vazando. Não é assim? Vai vazando. E aí é o seguinte, a multidão foi ficando um pouco,
E aí Jesus olhando para os discípulos, disse assim que Jesus olhou e falou, e vocês, não querem ir embora também não? Olha o que Pedro disse sobre Jesus. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro era um crente bom, fala sério. Pedro era fera, né? Ele falava uns negócios assim, Pedro era um crente, né? Para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? E olha mais o que ele falou, e temos visto e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Como Pedro era um crente bom. Como Pedro sabia fazer afirmações bem colocadas. Certa feita, Jesus voltando da cidade de Cesareia de Filipe, Jesus ele reuniu com os discípulos e falou assim, quem o povo está dizendo que eu sou? Em outras palavras, a gente viu, o que o povo anda falando de mim nas ruas aí? Disse assim, alguns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias. Pedro tomou a palavra e olha o que Pedro falou sobre Jesus. Tu és o Cristo. Pedro disse isso. Pedro sabia dizer palavras bem colocadas. Jesus disse que ia morrer. Pedro disse, nós iremos contigo e se necessário for, daremos a nossa própria vida. Olha o que, aí nesse momento diz que Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Mas eu gosto de Jesus, porque ele manda Satanás embora e fica com Pedro. Ele não manda Pedro, ele manda o diabo embora. Porque você sabe, né, que de vez em quando o diabo fala na boca de crente, viu irmão? Fala, você fica esperto. Não, mesmo com a falácia de Pedro, as limitações de Pedro, a exuberância de Pedro, Jesus conseguiu ver em Pedro o que ninguém conseguia ver. Aliás, o próprio Pedro não conseguia enxergar. Mas Pedro tem o seu ápice, o ápice da sua instabilidade espiritual, moral e emocional, é no dia que Jesus é preso pelos soldados. Pedro, depois de cometer a falha arrancando a orelha do soldado, e vai ali, esse texto aqui que nós lemos, tem uma expressão que diz o seguinte, que Pedro seguia Jesus de longe. Essa expressão, irmão, a gente precisa prestar atenção nisso. Pedro seguia Jesus de longe. Jesus estava lá, Pedro estava aqui atrás, nas moitas. Pedro se escondia atrás das sombras. Pedro e João. E diz o texto que eles chegaram até aqui onde nós lemos, no pátio do sumo sacerdote. E diz que Pedro estava do lado de fora, mas uma empregada vem, conversa e fala, Pedro, vem para dentro aqui, ó. Eu vou conseguir colocar você para dentro. Sabe quando você tem aquele contato e você não consegue entrar na festa? E você fala, mas eu conheço fulano, chama o fulano lá. Aí o cara chega na festa assim, você cheio de moral. Já aconteceu isso comigo, mano. Cheguei numa festa, a fila tava gigantesca, cara. Cheguei assim, eu tava com um cara que conhecia o cara. Porque eu não tenho paciência para ficar em fila para comer, irmão. Você me chamou para comer, ficar em fila, esquece. A minha personalidade, o meu temperamento não vai rolar. Cheguei no restaurante, tem uma fila de todo mundo lá em pé. Não aguento isso, eu não aguento. Quando os irmãos aqui me convidam para almoçar, que faz tempo que isso não acontece. Eu falei assim, fala a Deus. Depois da pandemia, acho que a primeira casa que eu brinquei com a Dani semana passada, eu almocei na casa do Djalma. Falei assim, sabe, Djalma, faz 1 ano e meio que eu não almoço na casa de um crente. Essa é a primeira casa que eu venho depois da pandemia. Ele falou, glória a Deus, aquela paciência, foi gostoso demais. Né? Não, olha só, e aí, o que acontece com isso? Você chega lá, conhece o cara, cheguei e não conhecia, o cara conhecia, entra aqui, ó. Cara, falei, nossa, mano, você conhece? Falei assim, eu conheço o dono da festa, o cara que está bancando a festa. Você chega lá, quando os irmãos me convidam para, lógico, antes da pandemia acontecer isso, às vezes eu falo assim, pastor, eu quero que o senhor vá almoçar lá em casa. Aí eu falo, então vou te pedir um favor, já falo na lata, irmão, não se ofenda. Não vá na escola bíblica dominical e não vá no culto, vai cozinhar. Porque eu vou chegar do culto na sua casa para comer. Tá certo, irmão? Tô certo ou não?
Aí eu tenho que voltar para o culto aqui 5 horas da tarde. Você acha que eu vou ficar fazendo resenha lá até 4:30 da tarde? Não rola, cara. Hã? Não, não rola. O cara chegou, não, você senta aqui, já resenha lá de 5 minutos, vamos orar? Vamos comer? Enquanto a gente come, conversa, depois troca uma ideia, toma um cafezinho e fui. Porque visita, você sabe, mano, não pode demorar muito, porque não estraga. Você toma um pouquinho, vai embora. Gente que fica muito grudado, isso azeda. Até parente. Fica para você ver na casa dos seus parentes todo dia, para você ver, fofocaiada, Deus me livre. Ali começa a sair a conversa do fulano, é do cicrano, é do beltrano, e aí você está sabendo da última. Ai, Jesus amado. Não, diz que estando ali na porta, a Bíblia diz que havia uma fogueira. Presta atenção nisso aqui, uma fogueira. E um grupo de pessoas estavam ali aquentando-se, e por 2 vezes lemos que Pedro estava no meio deles. Há um perigo. Quando nós deixamos a companhia do Senhor e começamos a nos assentar com outras pessoas, não importa quanto tempo tenhamos andado com o Senhor, não importa quantas afirmações nós já fizemos sobre o Senhor, afirmações poderosas que Pedro fez, qualificações sobre Jesus assim, que somente através da revelação do Espírito Santo. Porque quando Pedro diz o seguinte, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus ele fala, foi meu Pai que revelou isso para você, Pedro. Há um perigo muito grande, irmãos, não importa quantas afirmações nós já fizemos sobre o Senhor, não importa quanto trabalho nós já prestamos para a obra do Senhor. Há mais ou menos uns 35 anos atrás, um pregador de multidões, na televisão, pregava com ousadia e intrepidez. O nome rodou o mundo inteiro. Pregou no Maracanã, lotado. Pregou no Pacaembu, lotado. Pregou no Mineirão, lotado. Todos iam para ouvir Jimmy Swaggart. Quem não ouviu Jimmy Swaggart no rádio? Quem não ouviu as mensagens de Jimmy Swaggart? Mas um dia, sozinho, alugou um quarto de motel e juntamente com o aluguel, o motel já dava de brinde lá uma prostituta, uma mulher, e ele tinha um vício de ficar olhando coisa que não devia olhar, e a gente precisa tomar cuidado, cuidado do olhinho que vê, cuidado do mãozinho que pega, cuidado do pezinho onde anda, porque nós podemos cantar isso para as nossas crianças, o Salvador do céu está olhando para você. No outro dia, a televisão do mundo inteiro assistia à queda de Jimmy Swaggart. Pregador ousado, pregador de multidões, evangelista, no momento em que ele assentou na roda, que não é roda dos santos, que ele aquentou-se com fogo estranho, seu ministério foi destruído e nunca mais se levantou. A pergunta que vem desse texto para o nosso coração é, com que tipo de fogo você anda se aquecendo? Será que, como Pedro, não estamos nos aquecendo com fogo estranho? Será que não estamos colocando fogo à nossa volta e ao invés de nos aquecer, estamos nos queimando? Será que essas coisas que nós estamos buscando não está tirando o essencial da nossa vida? Que tipo de fogo nós estamos usando para nos aquecer? Qual é o tipo de ideal que estamos montando na nossa cabeça e estamos chamando isso de sonho ou será que é um pesadelo? Quais lugares estamos entrando, indo, frequentando porta dentro? É interessante que a palavra diz assim, que a empregada que autorizou e que liberou ele para poder entrar, Pedro adentro. Qual é a roda? Que tipo de conversa que nós estamos tendo nessa roda? Você sabe que dependendo do tipo de vida, dependendo do tipo de companhia, dependendo do tipo de pessoa, existem situações na vida que pode colocar um ponto final na nossa relação com Deus. Se Deus não intervir para mudar
devemos fazer para nos precaver, para colocar uma muralha para fazermos escolhas corretas. E para não acontecer comigo, que sou pregador, para não acontecer com o pastor Hélito, que é um pastor de crianças, com o pastor Júlio, com o pastor Márcio, com o meu filho, com líderes dessa igreja, aí eu anotei algumas coisas aqui. A primeira delas, a primeira coisa é a ordem da palavra de Deus, que nunca deve ser negligenciada na nossa vida. Qual é? O texto aí na tela para você. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Irmãos, a igreja sempre foi um povo diferente. Hoje você olha, parece que é tudo igual. Igual o mineiro que estava vendendo queijo, requeijão. E ele perdeu a pazinha que enfiava no requeijão. Sabia? Ele perdeu a pazinha. E aí ele usava a mesma pazinha, ele enfiava no queijo, enfiava no requeijão, enfiava no queijo, enfiava no requeijão. E daqui a pouco você não sabia mais o que era queijo, não sabia mais o que era requeijão. Quando você olha lá no Levite, tudo do povo de Deus era diferente, a semente era diferente, o gado era diferente, a terra diferente, era tudo diferente. É interessante que vai mostrando a diferença do povo que serve e do que não serve. Chega num determinado momento no livro de Levíticos e o texto diz assim: vós ser-me-eis povo santo, porque eu separei-vos dos povos para serdes meio. Irmão, o povo de Deus é um povo separado. O que é santo? Santo é espiritualmente limpo, sadio, são, livre de paixões pecaminosas, de inocências e virtudes intactas, piedoso, pio e aceitável diante de Deus. Todas essas qualificações nós podemos aplicar na vida do crente, menos de inocências e virtudes intactas, porque nós não somos de inocências e virtudes intactas, porque nós nascemos com a nossa natureza pecaminosa, que é a inclinação que vem dentro de nós para o pecado. Mas espiritualmente limpo, sadio, são, livre de paixões pecaminosas, piedoso, pio e aceitável diante de Deus, sim, nós podemos aplicar na nossa vida, porque Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no vosso corpo, na vossa alma e na vossa mente. Então essa história que Deus quer o corpo, negativo, amigo. A alma do crente, Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, a consciência é a lâmpada de Deus, diz o provérbio. É por isso que existe a culpa. A culpa é boa, você sabia? Semana passada eu falei aqui sobre culpa nos sentimentos que aprisionam a alma. Se existe um sentimento bom, é a culpa. Porque a culpa é um alerta de Deus para eu corrigir a rota. A culpa é um alerta de Deus para eu colocar minha vida no trilho. A culpa é um alerta de Deus para eu voltar atrás e falar: epa, estou fazendo besteira aqui. Estou fazendo coisa errada aqui, eu preciso corrigir a rota. E o pecado gera tristeza, porque Pedro, depois que nega Jesus, o que Pedro faz? Chora. Chora. A tristeza é o primeiro sinal da culpa, na culpa da pessoa. Quando o diabo, ele nunca vai jogar tristeza em você quando você está cometendo pecado. Nunca. O diabo, ele nunca vai jogar culpa em você quando você está no bem bom do pecado. A culpa vem depois, é a consequência do pecado. A culpa vem assim, fala assim: agora foi, agora não teve mais jeito. Não, irmãos, o mundo tem uma capacidade de atração. A montagem do mundo é uma montagem para atrair você. É como a propaganda de outdoor. Tem uma mulher ali no outdoor gigantesca lá. Você olha para a carona dela. Você passa de carro. Aí você passa, parece que você está olhando ela lá na frente, ela já está olhando para você antes de você chegar no outdoor.
Não é assim? É a montagem do mundo, é assim, é para atrair. Aí você está olhando assim, aquela mulher parece estar olhando para mim. Aí você vai chegando perto, olhando, ela não tira o olho de você. Você passa, olha, parece que ela continua. Você passa 1000 metros, você olha para o outdoor e fala assim, meu Deus, a mulher continua olhando. É atração, é o poder da atração. Sabe qual é o problema de Pedro? Ele entrou por uma porta que não deveria ter entrado. Quando a serva abriu a porta, João deu no pé. Pedro ficou. Era amiga de João, chegada de João, Pedro entrou. Não entre pela porta do mundo, nem nas coisas do mundo, que há no mundo. Jovens, adolescentes, jovens senhoras e amadurecidos, precisamos ter cuidado com a atração do mundo. O diabo tem visgo. Você sabe o que é visgo? Quem já comeu jaca aqui, irmão? Levanta a mão. Ó, tem um povo aqui que conhece jaca. Jaca é bom, você arranca aqueles bagos de jaca. A jaca tem visgo. E o visgo, já comeu jaca? Arthur é menino seco, irmão. Esse menino é menino para namorar. Um menino dessa idade falar que comeu jaca, mano. Porque tem uns meninos dessa idade, você já viu um frango vivo? Hã? Nunca vi um frango vivo, irmão. Você pergunta para um adolescente desse, a batata nasce debaixo da terra ou em cima da terra? Não sei. Em cima, embaixo? Não sei, porque pensa que batata é do McDonald's, que sai da maquininha, tá ligado? Tem uns que pensam que não sabe que o leite da vaca sai da teta da vaca. Pensa que vem na caixinha. É verdade? O diabo tem visgo, sabe o que é? É uma espécie de grude natural que a gente usa para pegar passarinho. Eu fazia arapuca no Mato Grosso e colocava um negócio ali. Aí o passarinho vem e dá uma bicadinha, dá uma bicadinha, dá uma bicadinha. Daqui a pouco o passarinho está com a asa colada, não consegue mais voar, ele prende, ele não consegue, o passarinho bica. É interessante que ele é preso por algo da natureza. E o segredo do visgo é o seguinte, quanto mais você luta, mais você se agarra. Quanto mais luta, mais lambuzado fica. É por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, irmão, que você tem que tomar cuidado com o quê? Para você não cair no laço do passarinheiro. O diabo, ele é chamado assim, ele é um estrategista, ele tem estratégia, ele monta o laço, ele monta a arapuca, ele monta um negócio lá para te pegar. E detalhe, hein? É de forma mais natural possível. É de forma, você não percebe, você vai sendo envolvido. Aquele visgo do diabo, aquela graxinha do diabo, que sem querer vai nos pegando. Sabe qual é o final do animal, de um bicho que é pego numa armadilha do caçador? Você sabe qual que é o final? O fim de todos aqueles que brincam com o pecado, morte, caixão. Pecado é isso aí. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quê? Porque não leva a sério a exortação da palavra de Deus. Não ameis o mundo. Eu não vou fazer sexo com essa minha namorada. Namoro vai só até o limite. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Há um limite que ninguém resiste. E você perde o controle. E pastor, e quando a coisa esquentar, você sai correndo e deixa essa menina sozinha na rua, onde ela estiver, no McDonald's, onde ela estiver, você desembesta, você sai da onde doido, desembesta, sai correndo, chega em casa, entra debaixo do chuveiro gelado, Arthur, e fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Marquinhos, você que está no louvor aqui, você toma cuidado. Se um dia você estiver no carro, a coisa esquentar, você sabe, onde ela estiver, você abre a porta do carro, sai correndo, e você corre para casa, água fria na cabeça. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a fortaleza da minha vida, dele me recearei. Quando os malvados... Depois você liga pedindo perdão, entendeu, Wesley? Você liga pedindo perdão. Quando uma menina chegar lá na sua barbearia, Wesley, e fala assim, eu quero cortar minhas tranças. Você fala assim, não vem aqui não, criatura, estou sozinho aqui. Deixa meus parceiros de cadeira chegar aqui, você vem, porque a coisa aqui está feia. Pensa, irmão, mas é isso. A gente tem que lidar dessa forma, tem que, entendeu?
Caso contrário, você vai cair no laço do passarinheiro, vai cair da fé, vai envergonhar a igreja. Cuidado com fogo estranho, tem cheiro de mundanismo. Você sabe que eu sou de um tempo de igreja, irmão, que acampamento, moço e moça ficava tudo separado, não se encontrava na época. Não era assim, Dani? Escola, você já participou de acampamento assim, pastor Ellington? Era na escola, não era? As meninas ficavam de uma ala da escola e os meninos ficavam da outra ala da escola. As meninas, não existia piscina. Não existia piscina em acampamento. Eu vou lá só para buscar Deus, buscar, por exemplo, piscina. Então, colchonete no chão das salas de aula. Eu não preciso descer no nível mais baixo para depois subir com ele. Isso é conversa mal contada de gente que está aquentando com fogo estranho. Fogo no altar do Senhor. Baixando o nível do comportamento cristão. Nós somos luz do mundo, sal da terra, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é o lugar onde sempre nós deveremos pregar a santidade ao Senhor. Santidade mais e mais, não santidade mais ou menos. Porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, prefiro que minha filha transe em casa do que na rua e não sei onde está, né? Conversa fiada, irmão, tem autoridade na sua casa. Que negócio é esse? Prefiro que transe aqui dentro de casa. Que negócio é esse? Tem que restaurar a autoridade, tem que falar, não, esse negócio aqui é diferente. Jovem cristão não fica. Qualquer moça que desce a esse padrão está vendendo a sua beleza, a sua juventude por um preço muito baixo. E agora existe o tal do ficar sério. Irmão, me dá até um revertério aqui dentro. Ficar sério. Irmão, se o meu filho chegar com uma conversa dessa em casa, eu estou ficando sério com a minha, eu dou uns petelecos nele. Ficando sério. Crente não fica sério. Esse negócio do ficar sério é assim. Eu tenho um compromisso de ficar só com você, mas eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida, e você cuida, faz o que você quiser, eu faço o que eu quero. Irmão, isso aí já é uma prática que as pessoas colocam no relacionamento do namoro, para quando casar ficar essas coisas assim meio rançoso, sabe? Tá namorando, irmão? Tá namorando. Tá lá firme, coloca lá no Facebook, namorando fulana de tal. Porque o ficar sério, ele fica, sabe? Agora, se você quer ser um pedaço de carne para esse vagabundo, você escolhe. Só vagabundo quer ficar sério. Porque homem sério, igual Arthur, ele quer namorar. Igual o Mateus. Namorar e casar. E se não for uma nazarena de cepa que fala uns mistérios lá? Eduardo aqui da igreja. Você acha que Eduardo fica? Eduardo é quase um anjo, irmão. Tá namorando a Tainá para casar. Tá para casar. Bruna Borim, vou fazer o casamento dela semana que vem, namorando o Igor para casar. Aliás, hoje eu vou almoçar com eles. Aí, namorar para casar. Agora, já imaginou? A Bruna Borim chega e fala, o Igor fala, ó Bruna, eu gosto de você, gostaria de ficar sério. Aí a gente vai vendo aí ao longo dos anos para ver o que rola. Se ela quer se vender por isso, ela vai aceitar. Agora, se ela confiar em Deus, ela fala assim, meu querido, não é isso que eu quero para o meu futuro. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero um homem. E se você não é homem o suficiente para me assumir publicamente, eu não quero você para casar comigo. Simples assim. Entendeu, Letícia? Pede logo o Davi em casamento antes que ele... Porque a Letícia, irmão, o menino quer casar de todo jeito, ela que não quer. É igual a mulher que frequentava lá em casa. Hoje é a Lucia hoje é missionária. Um dia eu encontrei com o marido dela, Adelaide. Eu falei assim, a Lucia já te pediu em casamento? Ele falou assim, então pastor, já pedi várias vezes, mas ela não quer. Eu falei assim, ó, você tem duas escolhas até o final do ano.
peça esse homem em casamento e casa com ele, porque se você não pedir, é eu que vou orar agora para ele buscar o rumo dele, que já chega. Ô, mulher jogo duro, irmão. Ela era jogo duro, não queria casar com o cara, não. Ela queria usar o Adelaido? Falei, mulher. Que tem umas mulheres assim, que são tão poderosas que se acham no direito de nos usar. Vamos voltar para a palavra aqui, para você tomar jeito na vida. Segunda área aqui que nós devemos tomar cuidado da nossa vida é que a empregada abriu a porta e levou Pedro para dentro. Agora, olha o que diz o Salmo 1, capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não limita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores e zombadores. Há uma ordem na palavra de Deus que não se deve andar, não se deve deter e não se deve se assentar com as coisas que podem tirar a sua intimidade com relação com Deus. E presta atenção que esse aqui é o processo da queda. O cara anda, se assenta e se detém. E daqui a pouco ele está envolvido. Esse é o processo da queda. Pastor, eu vou namorar ele porque o Espírito Santo falou comigo. Vou ganhar ele para Cristo. Não tem isso na Bíblia, irmão. Não tem isso na Bíblia. Primeiro você ganha ele para Cristo, depois você namora ele. Não sente ao redor de uma fogueira de pessoas que não têm Jesus nos seus corações. Isso é fogo estranho. Assentar, deter e conversar. Nós somos parecidos com as pessoas que nós mais nos relacionamos. E o cérebro humano tem uma capacidade chamada seguinte, plasticidade neural. É a capacidade de adaptação no meio que você vive. Você não fala palavrão, daqui a pouco você está falando. Você não fala besteira, daqui a pouco você está falando. Não... É assim a nossa vida. Olha o filho pródigo, o que aconteceu com ele? Né? Aquelas piadas. Não, pastor, eu só estou me identificando com eles, conversa fiada. Para eu mostrar para eles que crente não é careta. Irmão, que negócio é esse? Crente não é careta, crente é livre, crente é liberto, crente tem liberdade. Eu sou livre para dizer não para a bebida, não para o cigarro, não para a droga, não para o sexo ilícito. Eu sou livre para dizer não para as coisas que não estão encaminhadas com os princípios bíblicos que eu vivo. Eu sou livre. As pessoas aí fora que elas são escravas, porque elas não conseguem dizer não. O escravo, ele não consegue. Tudo que você não domina vai dominar você. E nos cultos de quinta-feira aqui eu estou falando, quando a gente fala de sentar, né, deter e ficar ali, é aquela questão. Às vezes nós nos preparamos para as grandes tempestades. Às vezes nós nos preparamos para os grandes vendavais da vida. Mas nós esquecemos que cupim derruba casa. Cupim destrói móveis. Cupim arrebenta com tudo. Não, irmã, para mostrar que crente não é careta. Cuidado, que para você mostrar que crente não é careta, você pode virar filho do capeta. Nós vamos nos identificando com as coisas do diabo ao ponto de não ter mais diferença entre luz e trevas. Algumas coisas que machucam o coração do pastor, mas matam o coração de Deus. Qualquer coisa que tira a beleza do evangelho é mal. Qualquer coisa que provoca a carne é mal. Qualquer coisa que baixa o padrão de santidade é mal. Não podemos nos aquentar com fogo estranho. Tem umas igrejas modernas hoje que os caras não falam nem a paz do Senhor Jesus Cristo. Ai, sabe por quê? Porque se você chegar aqui e falar assim, a paz do Senhor Jesus Cristo, tem visitante. Aí eles podem não se identificar com a gente. Conversa fiada, irmão. Vá procurar fava, vá catar fava. E falar sobre dinheiro na igreja também, nós não falamos sobre dinheiro, nós não falamos sobre dízimos e oferta, porque isso pode ofender o pecador. Então não evangeliza, deixa o cara do jeito que está. Deixa o cara do jeito que é, porque se é para não usar o poder da palavra do evangelho transformador, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, pecava não peca mais, mentia não mente mais, falava a palavra não fala mais. É uma conversão aqui, ó eu tô aqui, ó, andando pelo caminho errado.
Aí eu encontro Jesus, eu me converto, eu faço uma conversão. O que acontece na minha vida? Eu sou regenerado. O que é regeneração? É a restauração interior do homem moral. Eu sou uma nova criatura. Eu sou justificado, a minha conta do pecado foi paga, porque minha conta estava na cruz. Jesus foi lá e pagou. E o que mais aconteceu comigo? Eu fui adotado. Jesus é o meu irmão mais velho, Deus é o meu pai. Agora, se existe um evangelho que está sendo pregado por aí, e que a conversão não causa transformação e mudança de vida, irmão, que é isso? Isso aí é conversa fiada. É conversa fiada. Porque o evangelho, ele veio para mudar. O evangelho, ele vem para transformar. O evangelho, ele vem para restaurar uma nova criatura. Porque a Bíblia diz que eu estava morto nos meus delitos e pecados. Agora, se o evangelho não me ofende, que evangelho é esse? Se o evangelho não me constrange, que evangelho é esse que está sendo pregado? Se o evangelho não me constrange a ponto tal de eu continuar frequentando a igreja e estar indo segunda-feira para o motel, que evangelho é esse, irmão? O evangelho que eu me converti e continuo dando golpe, soltando cheque sem fundo, falando palavrão, tratando minha esposa nos cascos, que evangelho é esse? Um evangelho que não me confronta? Isso aí é como meu filho disse certa vez aí, sabe o que nós estamos fazendo? A gente está enfeitando o chiqueiro, porque o cara continua no chiqueiro, mas ele faz de conta que está na sala, no reino de Deus. E é por isso que nós estamos no tempo que tem muita gente indo para o inferno via banco de igreja. Entendeu? Porque o fato de você sentar nesse banco não vai salvar a sua vida. E presta atenção nisso. Você precisa de uma experiência transformadora, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí tem um negócio aqui interessante. Pedro deixou João, e aí tem uma coisa para a gente aprender. Deixa eu ver o horário ali, que eu estou regulando meu tempo agora. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue. Não tem ninguém para exortar, não tem ninguém para corrigir, não tem ninguém. Irmão, não importa a sua idade. Presta atenção que eu vou dizer para você. Não importa a sua idade. Não ande sozinho. Não deixe o seu marido sozinho. Ah, não, bem, estou cansada, vai sozinho. Não faça isso. Não faça isso. Não deixe sozinho. Porque você deixa sozinho, um dia ele vai. Um dia ele vai fazer, eu estava à toa na vida, sozinho na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisa de amor, ele vai e não volta mais. Eu não vou no shopping com minha mulher, que eu detesto shopping. Vai lá no shopping com a sua mulher. Porque hoje em dia tem até uns manequim vivo. O cara tá lá assim, ó. De repente ela começa a olhar aquele negócio, o cara, ó. Pronto. Trouxon, rodou. Perdeu o Playboy. Rodou. Manequim vivo, irmão. Tava passando no shopping esse tempo atrás, um povo lá, tudo peladão lá, tudo de prata lá, fazia assim, de repente parava. Depois fazia assim, parava. Eu falei, minha mulher que não pode passar aqui para ver esse cabra. Cara todo trincadão, passaram ouro no cara, prata, não sei assim. Eu falei, pronto, o cara trincado, sarado, dentro de uma vitrine. E pintar de ouro? Eu, com altura não considerável, filho de nordestino com sergipano, com essa barriga de tanquinho que nunca mais vai voltar a ter goma aqui, em possibilidade nenhuma. Eu posso fazer 1000 abdominal por dia, não vai rolar, irmão. Irmão, eu vou perder. Então o que eu tenho que fazer? Tem que estar junto. Mulher gosta de ver vitrine, vai com ela. Foi Pedro que escreveu isso.
Diz que o diabo está todo o tempo tentando tragar. De repente ele disse, olha o que diz, você fica longe, você sabe o seguinte, né? Crente não sabe pecar. E quando vai pecar, não sabe nem pecar direito. Crente vai na boate. Aí aparece um filho do cão lá, qual que é a primeira coisa que fala para o crente? Nossa, você aqui? Porque já sabe que não é seu ambiente, seu tonto. O que você está fazendo aqui? Adorando a Deus. O cara sabe que você não é do meio, você não sabe nem ficar em pé na discoteca, fica assim, ó. Aí não tem posição. Mateus na balada. Aí o sujeito olha aqui, o Ian na balada. Na hora que bateu o olho no Ian, fala assim, esse cara não é dessa praia, ele não é, ele é um ET, desceu de algum lugar. Deve ser do meio dos crentes. Aí na hora que olha para a cara do sujeito, fala assim, você não é daqui, né? Aí... De repente, Pedro que está longe, o que ele fala? Não me pareço com ele. E assim que o crente que quer pecar e não sabe pecar direito, fala assim, não, sabe como que é? Estava indo um tempo lá, safado, vai para o inferno. Porque aquele que negar o meu nome diante das pessoas, eu também negarei o nome dele diante do meu Pai. Entendeu? Agora, se for para pecar, peca direito, porque quem já está no inferno não custa dar um chute na bunda do diabo. Já está no inferno mesmo, meu? Tem uns crentes que é mais ou menos assim, você entendeu? O cara já está no inferno, está no meio do muro, em cima do muro. O cara, disse que o cara morreu, o cara foi para o inferno. Aí disse que do lado esquerdo estava o povo de Deus, vem para cá, fulano, vem para cá, vem para cá. E do lado de lá estavam os capetão chamando, vem para cá, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. Aí, Samir, o cara pegou, ficou encafifado, falou assim, puxa vida, o pessoal de Deus está me chamando, e o pessoal do diabão fica em silêncio, o pessoal que estava do lado do inferno não falava nada com ele, ficava quieto, todo mundo quieto. Aí, de repente, ele virou para o pessoal que estava do lado do infernão e falou assim, viu, o pessoal que está do lado de Deus aqui vive me chamando, e vocês ficam quietos, o que está acontecendo? Aí chegou um capetão-chefe, o maioral de todos, e falou assim, é o seguinte, amigo, você está enganado uma coisa. O que é? O muro é nosso. Se você está em cima do muro, você não tem que ser chamado, você já está aqui dentro, cabra. Irmão, servir a Deus não tem meio termo. Andar com Deus não tem meio termo. Às vezes, a pessoa, na Bíblia, os princípios bíblicos não tem meio termo. Ou eu obedeço a Deus e estou na bênção, e não existe esse negócio de não obedecer a Deus e esperar para me tomar minha decisão. Não obedeci, eu estou na mão do capeta. Você está entendendo? Princípios bíblicos são leis que têm que ser obedecidas, é igual lei da natureza, é igual lei da gravidade. Não acredito na lei da gravidade, pula de um prédio, você acreditando ou não, você vai se lascar, cara. Não acredita na lei da gravidade, você acreditando ou não, ela existe. É a lei da semeadura e da colheita, aquilo que você semear, você vai colher. Ah, eu não acredito nisso, você pode não acreditar, mas ela continua existindo. É a lei de Deus que tem que ser obedecida. E de repente eu não sou discípulo dele, e o galo cantou. E sabe de uma coisa? O galo canta todas as vezes. Mesmo que ninguém veja, o galo é a nossa consciência. Todas as vezes que você peca, o galo canta. Mas o galo é a nossa consciência. Está dizendo o seguinte, você está no lugar errado, isso não é para você, isso que você está fazendo não é para você fazer, não põe a mão nisso. A consciência diz, a nossa sensibilidade moral e espiritual canta todas as vezes que nós saímos fora daquilo que é a culpa, né? A culpa é complicada, a culpa é uma bênção. Você está triste? Você tem que fazer uma autópsia da sua tristeza. Porque Judas pecou. Judas ficou triste como Pedro ficou triste.
Só que o próprio apóstolo Paulo escrevendo, ele fala assim, ó, se a tristeza é vinda do mundo, ela não traz arrependimento, quebrantamento, restauração e reconstrução de vida. Sabe o que a tristeza do mundo traz? Traz remorso. Você fica com medo das pessoas descobrirem o seu pecado. Judas teve remorso, ele se indignou, foi lá, jogou as moedas, mas é uma tristeza vinda do mundo, porque ele sai dali e se enforca. Pedro ficou triste, mas a tristeza de Pedro o levou ao arrependimento. Se cair, meu irmão, levante. Nós não somos imunes à queda. Pedro fez isso. Pedro se levantou. Pastor, como? Primeiro, procure se reagrupar. Sabe por que Judas pendurou uma corda no pescoço? Porque procurou o caminho da solidão. Pedro voltou para a turma, os discípulos. No meio das suas quedas, se elas acontecerem, procure encontrar o olhar misericordioso de Jesus. Não pessoas para te acusar, para te dizer, eu não te falei, eu não te disse. Não há nada pior do que quando falhamos, as pessoas dizendo assim, eu não te falei. Jesus te diz essa manhã, ainda que você tenha falhado, eu continuo amando você. Jesus, ele é especialista em restauração. Jesus, ele é especialista em recomeço. Jesus perdoou Pedro, mas Pedro não se sentia perdoado. E aí nós chamamos essa culpa o quê? É uma culpa subjetiva desproporcional. Porque a culpa objetiva, você consegue identificar o fator que você está culpado, você consegue identificar o que aconteceu. A culpa subjetiva é eu que administro isso diante daquilo que eu fiz. E Pedro, ele sente um peso agora desproporcional, mesmo olhando o olhar restaurador de graça de Jesus. O que Pedro faz? Ele foge, porque ele achava que ele não merecia. É uma culpa subjetiva desproporcional que faz a pessoa paralisar a vida porque cometeu um erro. Mas Jesus, o que ele faz? Ele vai lá na beira da praia encontrar Pedro e pergunta, você me ama, cara? Eu amo, Senhor. Você me ama? Eu amo. Você me ama? Eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Em nenhum momento Jesus disse, eu não te falei, você é isso, você é falador, você, cara, não cabe a língua dentro da boca. Nossa, Pedro, você, cara, eu esperava tudo de você, cara. De qualquer pessoa, Pedro, menos de você. O tanto de declaração que você fez ao meu respeito e que foi Deus que te revelou e você fazer uma palhaçada dessa, que negócio é esse? Jesus, ele é especialista em restauração. Então, procure se reagrupar. Está sozinho? Ninguém anda sozinho. Está com vergonha? Senta no último banco. O pastor é cego, não consegue enxergar nada. Aqui, ó, dessa câmara para trás, irmão, só vejo o vulto, como diz o Piracicabano, que levou a televisão para consertar e estava tudo chiado, cheio de formiga. O cara falou, o que está acontecendo? Não sei. Só vejo voz e não vejo vulto. Então é só, senta ali, depois senta ali, depois senta aqui. Não tem esse negócio, vai se reagrupando, vai reagrupando. Outra coisa é o seguinte, sabe o que é? Comece a produzir frutos novos de acordo com o seu arrependimento. Mentia, não mente mais. Furtava, não furta mais. Adulterava, não adultera mais. Falava mal do pastor, não fala mais mal de ninguém. Desprezava o ministério, não despreza mais. Sabe de uma coisa que eu acho legal na vida de Pedro? Você não vai encontrar Pedro vacilando por aí. Pedro não vira um vacilão, sabe? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Pedro, ele deixa de ser fraco de caráter. Ele deixa de ser mentiroso, deixa de ter um caráter duvidoso. Pedro deixa de ser um homem destituído de caráter. Ele apruma e começa a ser uma nova pessoa. E eu tenho que terminar essa mensagem dizendo o seguinte para você: cuidado com fogo estranho. Tem muito fogo estranho aí, inclusive dentro das igrejas. O fogo do Espírito, ele é permanente.
O fogo do Espírito, ele traz para a sua vida alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A marca de Cristo é uma vida de santidade. A igreja é o grande hospital de Deus. Não chegue nesse lugar esperando perfeição, mas coloque a sua vida nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar. O perfil do crucificado: eu estou crucificado, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo vive em mim. E a fé que eu vivo agora, eu vivo a fé no Filho de Deus, que me amou e que entregou por mim mesmo. Deixa Jesus te marcar. A gente está nessa época de marcar, né? Ô, me marca lá, me marca lá. Jesus quer marcar você para um relacionamento com Ele. A gente quer ser amigo de tanta gente famosa, né? Você não sabe quem começou a me seguir. O cara tem 50 mil seguidores e começou a me seguir. Ó. Jesus me marcou também. Eu estou seguindo o Mestre. Ele tem milhares e milhares e milhares e milhares de seguidores. Eu quero seguir o Mestre. Sabe o que é a marca de Jesus? O louvor pode subir? A marca de Jesus é o selo do Espírito Santo. Quem veio da roça sabe do que eu estou falando. Às vezes você tem um bezerro lá solto no pasto. Você olha de quem que é. Você não sabe de quem que é. Aí o boiadeiro pega o bezerro, coloca lá, pega a marca do dono, coloca no fogo. Aquilo esquenta. Sabe o que ele faz? Ele chega, prende o bezerrinho e queima o pelo, queima a pele e chega na carne e depois tira. E aquele bezerro sai pelo pasto afora, ó. Mas de repente alguém encontra aquele bezerro solto lá. Aí de repente o cara olha ali, tem uma marca. É por isso que é batismo de fogo. É para queimar o bicho na nossa vida, é para marcar o nosso coração com a vida de santidade. É para marcar a nossa vida com o caráter de Cristo. É para marcar a nossa vida com... Hoje, pastor Elaine trouxe uma palavra hoje de manhã que eu até pedi o esboço para ela. Que palavra extraordinária! Sobre a família de Abraão, sobre a vida de Abraão, sobre Sara, como era aquela família e a forma como Deus restaura aquilo, sabe? Nós temos que ter, irmão, sabe o que é na vida? É a marca de Deus. Porque quando nós temos a marca de Deus na nossa vida, o pecado não leva a gente. Quando nós temos a marca de Deus na nossa vida, amigos não leva, cultura não leva, mundo não leva. Lugar errado não leva. Quando você tem a marca de Deus na sua vida, que você está num ambiente que você sabe que aquilo ali pode afetar a sua vida de santidade, a sua relação com Deus, você sente na hora, você fala, isso aqui não é o meu lugar. Eu não estou falando para você se tornar um crente chato, retrógrado, uma pessoa, sabe? Não estou falando isso. Eu estou falando de você saber discernir as coisas. Discernir pelo Espírito. Saber o que é bom, o que não é. E quando vem uma tristeza no seu coração, você fazer a autópsia dessa tristeza. Oh meu Deus, que essa tristeza seja do Espírito Santo, porque eu estou nesse lugar, eu não posso estar nesse lugar. Eu estou fazendo isso, mas eu não posso fazer isso. Eu estou me comportando assim, mas eu não posso me comportar assim. Eu quero alegria, que essa alegria venha nos trazer de volta para a presença do Pai. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Essa mensagem hoje de manhã, irmão, é mensagem feijão com arroz. Você sabe como é que é, né? É bom ter sobremesa? Um pudim? É bom? Tem um banoffee, já viu umas sobremesas modernas que está saindo banoffee? É bom você comer uma banoffee de vez em quando, Fernando? Paulo, é bom você comer pudim? Pavê? Bom, né? Uma picanha. É bom? É, só que ninguém vive de banoffee, pudim, pavê e picanha todo dia. Isso acaba com a gente. Sabia? Come sobremesa todo dia, come chocolate todo dia para você ver. Mensagem da igreja é assim também. De vez em quando vem um bálsamo, de vez em quando vem um mel, de vez em quando vem um negócio.
mas de vez em quando vem um feijão com arroz. Ser-me-eis santos, porque o Senhor, o vosso Deus, é santo. E sem santificação, ninguém, a qualquer hora a trombeta toca. E o dono volta. E ele vai falar o seguinte: fechado para balanço. E isso pode acontecer hoje. Porque tudo que tinha acontecido nesse mundo eu sei. Deixa eu dizer uma coisa: que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos essa manhã, Senhor, tomar a vida de Pedro como um instrumento de transformação e alerta para o nosso coração. Se existe alguém nessa manhã em casa ou em qualquer lugar que me ouve, que está triste, que essa pessoa possa fazer uma autópsia dessa tristeza e que essa tristeza possa ser o alerta, o sinal, o toque do Teu Espírito Santo nos chamando de volta para uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida saudável, uma vida de amizade, uma vida que se sustenta somente na Tua presença. Porque a Tua palavra nos promete vida abundante e a Tua palavra também nos mostra que a vida, ó Pai, quando nós colocamos em rumo diferente, que não é a Tua presença, é caos, é tristeza, é sofrimento, Senhor. É feridas na alma, é feridas nos relacionamentos, é ferida na família, é empresa falindo, porque nós não escutamos e não atentamos para os Teus princípios. Nós queremos ser uma igreja, ter uma vida que glorifica o Teu nome. Vivamos para a glória do nosso Deus. E se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.